Em 2018, Sundar Pichai, CEO do Google, subiu num palco em Davos. Na ocasião, ele afirmou que a inteligência artificial era provavelmente a coisa mais importante em que a humanidade já havia trabalhado. AI is one of the most profound things we are working on humanity. As humanity, it's more profound than fire or electricity or any of the other bigger things we have worked on. A sala estava cheia de banqueiros, chefes de estado, empresários, e para a maioria aquilo soou como um exagero. Na época até fazia sentido, porque em 2018 ninguém tinha ouvido falar em ChatGPT, nem em Gemini. Esses modelos de IA que a gente usa hoje não existiam. 8 anos depois, a Alphabet, que é controladora do Google, vale 4,6 trilhões de dólares, quase 7 vezes mais do que valia naquela época. Só que o caminho até aqui não foi tranquilo. O Google tropeçou, viu concorrentes assumirem a frente e precisou virar o jogo para voltar ao topo. E o Brasil tem uma participação nessa história muito maior do que parece. Pichai deu uma entrevista exclusiva para Exame dias depois do Google ter inaugurado seu segundo centro de engenharia no país. E a gente foi entender por que o Brasil virou tão importante para o Google. Antes de o Brasil virar peça-chave da estratégia global do Google, tudo começou pequeno. Em 2005, em Belo Horizonte, 12 engenheiros começaram a trabalhar para uma empresa americana. Uma empresa que boa parte dos brasileiros ainda nem sabia pronunciar o nome. Eles vinham da Aquan, uma startup de buscas criadas por professores e alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. E o Google tinha acabado de comprar essa startup. Foi a primeira aquisição do Google na América Latina. O grupo ficou conhecido internamente como Google Zero. Esses engenheiros brasileiros ajudaram a mudar coisas que hoje o mundo inteiro usa. O algoritmo de ranqueamento de busca, ferramentas de acessibilidade adotadas globalmente e os sistemas anti-roubo de celular do Android. Sabe aquele recurso que bloqueia o celular assim que alguém arranca da mão do usuário? Então, ele nasceu aqui no Brasil e foi uma parceria entre a equipe de engenharia local e a global, pensada para resolver um problema tipicamente brasileiro que foi testada nas ruas de São Paulo e do Rio. Depois de aprovada, que foi para Londres, depois para a Índia e depois para o resto do mundo. Fábio Coelho lidera a operação brasileira do Google há mais de uma década. Ele é presidente do Google Brasil e vice-presidente da Google Inc. E na visão dele, o Brasil tem uma combinação rara. Um escritório de engenharia com histórico consolidado que produz tecnologia daqui para o mundo, junto com um mercado grande em volume de produção e negócios. Segundo Coelho, os problemas que o Google resolve por aqui têm a ver com uma economia criativa forte, com a necessidade de trabalhar cibersegurança, com um setor agrícola que pode se beneficiar da IA e com uma matriz energética limpa. São condições que permitem ao Brasil ser não só um consumidor de tecnologia, mas um produtor, que funciona para mercados parecidos com o nosso e que pode escalar para o mundo. Pichai também pensa assim. Ele diz que aprende observando como os brasileiros usam a voz como principal forma de interagir com a informação. Isso é típico de um mercado de fronteira, um país que pulou etapas, que adotou voz e vídeo antes de vários países ricos. E esse comportamento virou quase que uma matéria-prima para o produto que o Google quer vender ao mundo. Só em 2024, o Google movimentou 215 bilhões de reais na economia brasileira. Mais recentemente, em maio de 2026, o Google inaugurou o seu segundo centro de engenharia no país, dentro do campus da USP. É o edifício Adriano Marchini, uma construção dos anos 1940 que por décadas abrigou a administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Agora foi reformado para hospedar uma área aberta ao público e o elo entre o braço de startups do Google e os pesquisadores da USP, da Poli e do IPT. Alex Freire, diretor sênior de engenharia de software do Google, é um dos responsáveis pela operação. Ele diz que os 20 anos no Brasil deram maturidade e confiança institucional para a empresa expandir. Hoje, o Google tem 2 centros de engenharia no país, o Paulista e o Mineiro, que ganhou um novo andar em agosto de 2025. E eles operam de maneira integrada: engenharia de software, cibersegurança, design de produto e modelos de linguagem. Os compromissos cresceram juntos. O Google Cloud se comprometeu a capacitar 3 milhões de brasileiros em IA até o fim de 2026, em parceria com o Sebrae, a treinar 1 milhão de pequenas e médias empresas. Em quase uma década, o Google para Startups acelerou mais de 470 companhias brasileiras. Juntas, elas
geram mais de 48 mil empregos. O Brasil está entre os 3 países que mais utilizam o Gemini, o modelo de IA do Google. E para entender por que o Brasil pesa tanto na estratégia da empresa, temos que entender quem toma as decisões. Sundar Pichai nasceu em 1972 no sul da Índia. A família morava num apartamento apertado. Ele dividia com um irmão um espaço para dormir na sala. O pai era engenheiro eletricista, a mãe estenógrafa. Não existia carro em casa. Ele se formou em metalurgia com medalha de prata. Ganhou bolsa em Stanford, fez MBA em Wharton, teve uma pequena passagem pela McKinsey. Ele entrou no Google em 2004 e recebeu a missão de coordenar a barra de ferramentas, conhecida por deixar os computadores mais lentos. Foi ali que ele tirou um argumento para convencer o Google a criar o Chrome e enfrentar a Microsoft. O Chrome foi lançado em 2008. Hoje, ele é o navegador mais usado no mundo. Sob o comando dele vieram também o Android, o Drive, o Maps. Com o tempo, virou o braço direito de Larry Page, o fundador do Google. Em 2015, tornou-se CEO. Em 2019, herdou de Page o comando de toda a Alphabet. Frequentemente, Pichai é descrito como um gestor que evita conflitos. Mas Pichai enfrentou uma grande disputa para incluir a IA no que sempre foi o centro do Google, a busca, o negócio que responde por quase todo o lucro da empresa. Entre 2016 e 2018, ele travou uma batalha com o CEO da DeepMind, um laboratório de IA que o Google tinha acabado de comprar em Londres. O CEO da DeepMind queria perseguir a inteligência artificial geral, ou seja, um sistema capaz de igualar ou superar o ser humano em praticamente qualquer tarefa. Ele é hoje Nobel de Química justamente por esse trabalho com o IA. Mas Pichai defendia outra ideia, que a inteligência artificial não era um projeto ambicioso e distante, era o futuro. E precisava entrar nos produtos que já pagavam as contas. A visão dele foi posta à prova em novembro de 22, quando a OpenAI lançou o ChatGPT. Em 2 meses, a ferramenta chegou a 100 milhões de usuários, o crescimento mais rápido de um produto de consumo na história. E então, um sinal vermelho surgiu dentro do Google. Pressionado, Pichai apressou o lançamento do Bard, um chatbot do Google. E o Bard cometeu um erro na própria demonstração pública em fevereiro de 2023. Virou piada nas redes e derrubou 9% do valor de mercado da Alphabet em um único pregão. Depois do ocorrido, Pichai impôs uma reorganização que vinha adiando, fundir os 2 laboratórios de IA da casa, o Google Brain e o DeepMind. Até então, rivais internos. Em vez de despejar mais uma resposta improvisada no mercado, a empresa parou para construir um alicerce comum. E aí nasceu o Gemini. E para reforçar o time, o Google foi às compras. Em 2024, licenciou tecnologia e trouxe de volta os fundadores da Character AI, um negócio de 2,7 bilhões de dólares. No ano seguinte, comprou a Wiz, uma empresa de segurança de nuvem e IA. 32 bilhões de dólares, a maior aquisição da história do Google. E o que separa o Google da concorrência agora é uma vantagem específica: o controle de toda a cadeia, do chip à tela do usuário. A empresa projeta os próprios processadores de IA, treina neles os modelos da família Gemini e distribui o resultado por dentro de produtos que já estão na mão de bilhões de pessoas. No primeiro trimestre de 2026, os resultados apareceram. A busca, agora impulsionada por IA, cresceu 19% em receita. O Google Cloud avançou 63%. As assinaturas pagas chegaram a 350 milhões de dólares. O lucro líquido saltou 81%. No fim de 2025, coube a Sam Altman declarar seu próprio código vermelho por causa do Google. Mas se a IA entrega a resposta na hora, o que acontece com um modelo de negócios que foi construído pensado em cliques? O AI Overview, o resumo gerado por IA que abre a página de busca no Google, já tem 2,5 bilhões de usuários por mês. Cada resposta entregue sem clique é uma visita a menos no site de um produtor de conteúdo e uma impressão a menos num anúncio. Um estudo mostrou que, quando um resumo de IA aparece, o usuário clica em algum link tradicional apenas 8% das vezes, contra 15% quando não tem resumo. SimilarWeb calcula que as buscas terminadas sem nenhum clique saltaram de 56% para 69% em um ano. Pichai responde que a saída não é escolher um caminho, é entregar os dois. Segundo ele, as pessoas querem informação com facilidade e resolver as coisas rápido, mas também querem acesso à amplitude da web a partir de fontes confiáveis. E a grande aposta para o futuro são os agentes de IA, programas que, além de responder, executam tarefas em nome do usuário. Pesquisam, comparam preços, preenchem formulários, marcam consultas, compram. O Google passou 25 anos acumulando a memória do mundo,
cada busca, cada rota, cada vídeo e a converteu em produtos que as pessoas não sabiam que queriam até não conseguirem mais viver sem eles. Foi assim com o Maps, com o YouTube, com o Android. A aposta de Pichai agora é que a empresa que melhor lembra do passado é a que melhor imagina o futuro. A reportagem de André Lopes e Tamires Vitório você confere na edição impressa da Exame.